A grande verdade, coronavírus. É muito bom contar com a participação mais uma vez do professor doutor da Unicamp, membro da Força Tarefa no combate à Covid-19, professor Luiz Carlos Dias. Boa tarde, tá ouvindo a gente, professor? Boa tarde, Aldrin. Tô ouvindo muito bem. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fernando. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, gente. Bom, pedi mais uma vez, e gentilmente o professor nos atendeu, vai trazer aqui esclarecimentos, porque a gente ficou de cabelo em pé aqui na sexta-feira, com o anúncio logo pela manhã de uma nova variante aí, e pelo que eu li, classificaram como uma variante de preocupação. Aí a gente já fica desesperado, né? Que negócio é esse? É para ficar preocupado? O que é essa variante Ômicron que derrubou a bolsa, o dólar disparou na sexta-feira? Vai voltar aqueles piores momentos da pandemia que morria 4 mil pessoas? Tem um monte de pergunta pra gente fazer, um monte de pergunta que chegou do nosso público, da nossa audiência nas redes sociais. Vou passar a palavra já pro professor começar aí com alguns esclarecimentos. O que a gente já sabe dessa variante nova, a Ômicron, Luiz? Olha, Aldrin, ela é uma variante que foi detectada, né, por cientistas sul-africanos. Ela é uma nova variante do SARS-CoV-2 que se junta às outras variantes de preocupação que nós já tínhamos, né? Lembre que nós já tínhamos a alfa, a beta, a gama e a delta. A delta hoje aqui no Brasil, ela é a que causa o maior número de infecções, né? Segundo a Fiocruz, 90% das infecções aqui no Brasil são causadas ainda pela delta. A Ômicron, ela é uma nova variante, ela é a quinta variante. Ela foi batizada com essa letra, que é a 15ª letra do alfabeto grego, né, que tem 23 letrinhas. A próxima letra, inclusive, é a Pi, viu? Eu espero que não chegue na letra Pi. Deus me livre. Mas ela é uma variante com o maior número de mutações preocupantes detectadas até agora. Mas calma, tá, gente? Calma, porque ainda é cedo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Ela possui cerca de 50 mutações, sendo que 32 dessas mutações elas ocorrem naquela proteína S do coronavírus, do SARS-CoV-2. É através dessa proteína S, que é aquela proteína, aquela partezinha, aquele espinho que fica fora, sabe, do vírus, que o vírus ele encaixa como se fosse uma chave nas nossas fechaduras, nas nossas células. Então, mutações nessa parte, nessa proteína S, elas são potencialmente preocupantes. Dessas 32 mutações que o vírus teve, né, nessa proteína S, 10 delas têm características que podem, entre aspas, afetar a transmissibilidade do vírus, podem tornar o vírus potencialmente mais infeccioso, né? Ele pode infectar mais facilmente as células humanas. Por quê? Porque essas 10 mutações elas ocorrem exatamente na região que o vírus usa para se encaixar nas nossas células lá no nosso organismo. E é exatamente essa região, Aldrin, Fernando e Juliana, que a maior parte das vacinas visa produzir anticorpos exatamente para reconhecer essa parte onde estão ocorrendo essas mutações. Todas as vacinas em uso hoje contra a Covid, que nós estamos usando aqui no Brasil, elas têm como alvo exatamente essa parte da proteína spike, né, que é essa proteína que reveste o coronavírus. Foram mutações nessa proteína que tornaram a variante Delta mais contagiosa, tá? Essa variante, ela surpreende, né, por esse número de mutações, de 32 mutações, nós nunca vimos isso antes nas outras variantes. Ela tem cerca de 8 mutações, né, 8 vezes mais mutações nessa proteína S do que a variante Delta, né, o que traz toda essa preocupação aí. Então, ela tem uma taxa de evolução acima daquilo que nós tínhamos, né, ou vínhamos observando até o momento, mas ainda é cedo, né? Nós ainda vamos precisar de algum tempo, por exemplo, para definir se essa variante vai ter um potencial realmente de ser mais transmissível, de escapar da resposta vacinal, né? Ainda é cedo, nós precisamos ter calma, a ciência ainda não tem evidências sobre isso, precisa de umas 2, 3 semanas para acumular, né, novos resultados e ter uma ideia, por exemplo, do nível de transmissão e do nível de virulência. Vírus sofrer mutações, gente, é normal. Por que o vírus sofre mutações? Porque ele pula de uma pessoa para outra. Quanto mais pessoas forem infectadas, mais mutações o vírus vai sofrer. Por quê? Porque ele está tentando se adaptar ao hospedeiro do ser humano, né? Nós somos os hospedeiros do vírus. Então ele vai tentando, né, se adaptar e vai sofrendo mutações para tentar escapar, por exemplo, do nosso sistema imunológico. Mas muitas dessas mutações, e milhares delas ocorrem, não têm influência sobre a evolução assim, da pandemia, não tornam, por exemplo, o vírus mais virulento ou mais letal. Felizmente, nenhuma dessas variantes que surgiu até agora tornou o vírus mais letal, né, mais patogênico. Ele está infectando mais.
Então é preciso esperar um pouquinho mais para que a gente possa ter outras respostas, principalmente com relação ao efeito das vacinas, né? Professor, Fernanda aqui, eu tenho uma dúvida. A gente teve o caso, né, desse viajante de Guarulhos que voltou da África e está em isolamento com o Covid confirmado. A minha dúvida, bem leiga, assim, acho que talvez pode ser a dúvida dos nossos ouvintes, é se está sendo feito algum acompanhamento dessa pessoa para mapear se é de fato essa nova cepa e se com essa amostra, se for confirmado que é sim essa nova variante, a gente consegue ter resultados se a nossa vacina ela tem eficácia. Essa pessoa, né, que está contaminada, ele pode servir como aí um estudo de caso para a gente com mais velocidade? Olha, isso já está sendo estudado, viu, Fernando? Por exemplo, cepas, né, o material genético de pessoas infectadas, eles já foram coletados em vários países, porque essa variante hoje ela já se espalhou por mais de 12 países. Ela pode até já estar aqui no Brasil, a gente não sabe, o Brasil testa muito pouco, o Brasil infelizmente faz pouca vigilância genômica. Então esse caso aí desse passageiro ainda não foi confirmado se ele realmente tem essa variante, foi confirmado que ele tem Covid, mas leva aí cerca de 2, 3 dias para confirmar se esse material genético, né, corresponde à variante Ômicron. Isso é algo, viu, Fernanda, que tem que ser feito no país. Né? Nós temos que testar todos os passageiros, todas as pessoas que chegam no país nesse momento por terra, por mar e por ar, principalmente nos nossos aeroportos, porque é através do tráfego aéreo que essa variante se espalha, entendeu? É através do tráfego aéreo que esse vírus pode chegar aí em todos os locais do país. Então, tem que ser testadas essas pessoas a partir do momento que eles chegam, independente do país de origem. Não adianta só isolar pessoas que estão vindo da África, não, gente, porque tem rotas secundárias. Esse vírus já pode ter saído da África, se é que ele surgiu geograficamente realmente lá, ele foi detectado lá, não quer dizer que ele realmente tenha surgido lá. Mas por rotas secundárias, nós podemos ter pessoas vindo aí de outros países. Vejam o surto que está tendo lá na Europa, né? Eu acho que os pesquisadores da África do Sul eles foram muito éticos, muito transparentes, prestaram um enorme serviço para a sociedade descrevendo essa variante lá. Agora nós precisamos realmente de vigilância. Nós não podemos permitir que aqui no Brasil cheguem pessoas não vacinadas, principalmente. Tá? E o senhor sabe alguma coisa sobre a ampliação dessa testagem aqui no país? Não, o país infelizmente testa muito pouco. Testa pouco e faz pouca vigilância genômica, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é você, por exemplo, a pessoa chegar no aeroporto ou através, né, nas fronteiras terrestres ou marítimas e ela ser testada. Tem que ser testada pelo RT-PCR. Esse RT-PCR, aquele exame do cotonete, né? Ele é o exame que dá a indicação melhor se você está infectado ou não. Ele demora alguns dias, algumas horas aí, dependendo do local que é feito, da infraestrutura. Então, nós precisamos implementar isso aí nas fronteiras. Agora, a vigilância genômica para detectar a variante, ela é outra, ela é um exame, é um teste muito mais complexo, né? Que exige equipamentos, que exige uma infraestrutura adequada que não tem nos nossos aeroportos, né? São poucos os laboratórios aqui no Brasil que fazem. Esse é um dos motivos, por exemplo, que ninguém pode dizer nesse país se essa variante já está circulando aqui ou não. Eu queria saber o seguinte, você falou aí, Luiz, o vírus ele evolui, ele muta quando ele vai passando de uma pessoa para outra. Eu posso concluir, então, que as pessoas que não tomam vacina, os não vacinados, estão colaborando para esse processo de mutação do vírus? Estão com toda certeza, Aldo, né? A ciência já tem muitas evidências, por exemplo, que permitem dizer o seguinte: o vírus ele infecta principalmente pessoas, claro, não vacinadas. É claro que essas novas variantes podem infectar pessoas vacinadas também, mas pessoas vacinadas têm um maior grau de proteção. Ele sofre mais mutações em pessoas não vacinadas. A Covid dura menos tempo em pessoas vacinadas, isso a gente já sabe. A carga viral é menor em pessoas vacinadas transmitem menos, exatamente porque ficam, né, menos tempo. Por que transmitem menos? Porque quando você toma vacina, você está treinando o seu organismo, você está fazendo com que o seu organismo seja treinado para produzir uma resposta de proteção de anticorpos. Então, quando o vírus ele entra no seu organismo, logo você já dispara essa resposta de proteção, que é produzir anticorpos e outras células, né, de defesa, para combater aquele vírus que está entrando. Então, normalmente, pessoas vacinadas, principalmente com as 2 doses, têm um grau de defesa muito maior e, então,
a carga viral é menor, dura menos tempo, transmitem menos, e o vírus, nós também já sabemos, sofre menos mutações em pessoas vacinadas, ou seja, a capacidade evolutiva do vírus, ela cai, ela é reduzida em pessoas vacinadas. Então, vacinar só tem benefícios. O vírus, ele pode muito bem ter surgido nessas populações, né? Nos países de baixa renda, onde a taxa de vacinação ela está muito baixa. Para você ter uma ideia, se você pegar os países africanos, Aldo, e o Oriente Médio, a taxa de vacinação aí pelo site, né, da Oxford, do World in Data, diz que cerca de 5,7% apenas, em média, das populações desses países foi vacinada com a primeira dose. Nossa. Ou seja, você tem um percentual muito grande de pessoas não vacinadas, que é onde o vírus ele pula, ele migra, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele, para sofrer mutações, ele precisa pular de uma pessoa para outra. Se ele não pular de uma pessoa para outra, ele não vai sofrer mutações, né? Ele só sofre mutações quando ele entra no meu organismo e começa a sofrer mutações. Aí sai aquelas cópias, né, pela tosse, pela fala, pelo espirro, enfim, e esse vírus fica no ar, vai infectar outras pessoas. E aí vai continuar sofrendo mutações. A partir do momento que ele sofrer mutação para uma variante, né, que seja boa para ele, que ele possa infectar mais rapidamente as pessoas, é o que ele vai continuar fazendo. Então eu acredito que o mundo vai pagar um preço muito alto por ter fracassado. Eu até criei um vídeo sobre isso hoje, né, por ter fracassado em distribuir vacinas de uma forma assim equitativa, igualitária, né, para as populações mais pobres do planeta, para as populações mais vulneráveis. Nós temos uma enorme desigualdade na distribuição de vacinas. Para você ter uma ideia, o Haiti, apenas 1% da população está vacinada com a primeira dose. Se você olhar Guatemala, Jamaica, né, Nicarágua, alguns países aqui da América Latina, a taxa de vacinação está com a primeira dose em torno de 20%, quando muito. Tá? Então, assim, as pessoas têm que ter ideia que a pandemia ela só vai acabar quando a OMS declarar acabou, e ela só vai acabar quando ela acabar para todo mundo. Porque enquanto não acabar para todo mundo, enquanto nós não vacinarmos todas as populações do planeta, o vírus vai continuar sofrendo mutações e a gente vai estar sempre nesse processo, abre fronteira, fecha fronteira, entendeu? Porque nessas populações o vírus vai estar sofrendo mutações. Ô Luiz, deixa eu reforçar isso. Isso que você acabou de falar é gravíssimo. É importante a gente repetir isso aí. A gente tem aí um percentual alto de pessoas vacinadas, mas tem muita gente aqui no Brasil ainda que não se vacinou e que não quis ir se vacinar. Porque aqui existe vacina, aqui existe a rede de distribuição de vacina. Então a conclusão que você está dando pra gente aí de que uma pessoa, ao decidir não tomar vacina, ela está ajudando o vírus a ficar mais forte e possivelmente criar uma mutação aí que seja perigosíssima, não é? Ou estou exagerando? Vocês têm medo de uma mutação que seja invencível? Olha, eu não tenho, eu acredito que não. Eu creio que vai chegar num momento em que o vírus vai parar de sofrer mutações e ele vai ficar... ele não está mutando para ficar mais letal, mais patogênico. Talvez ele sofra mutações, Aldo, para ficar mais infeccioso. Mas nós vamos ter vacinas mais robustas também, nós vamos ter outros tratamentos, talvez medicamentosos. Então, eu acredito que o vírus ele vai conviver com a gente, nós vamos coabitar com o vírus, mas eu não acredito, eu espero que não tenhamos o surgimento de uma super cepa, de uma super variante. Mas nós não podemos correr esse risco, certo? Porque se as populações dos países de baixa renda, das populações vulneráveis não forem vacinadas, o vírus lá vai continuar sofrendo mutações e ele vai dizimar essas populações. E nós já aprendemos durante o ano de 2020, durante o ano de 2021, que se uma variante nova, mais infecciosa, surge em algum lugar, a tendência é ela se espalhar para o restante do mundo. Não adianta. Foi assim com a alfa, com a beta, com a gama, com a delta, e muito provavelmente vai acontecer isso com a Ômicron. Então não adianta um país estar vacinado e o outro não. Não adianta o Israel, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Alemanha, enfim, o Brasil estar vacinado e o Haiti não estar, os países africanos não estar. Entendeu? Então, o que é mais preocupante, Aldo, nisso aí que você falou, é a alta taxa de rejeição às vacinas, não no Brasil, porque aqui no Brasil, olha só, saiu uma pesquisa hoje, que eu até anotei aqui, uma pesquisa do Banco Mundial divulgada na BBC News, agora com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que o Brasil é o país da América Latina que tem a menor taxa de rejeição às vacinas. Nós estamos vencendo os negacionistas, nós estamos vencendo os defensores do vírus, nós estamos vencendo, né, esse movimento anti-vacinas cruel, criminoso aqui. Mas tem muitas pessoas que, por falta de empatia, por egoísmo,
tem acesso às vacinas, porque nós temos as vacinas aqui. No Reino Unido, eles têm, na Europa, eles têm vacinas, nos Estados Unidos, eles têm vacinas. Mas essas pessoas irresponsáveis, por diferentes razões, nesses países de renda média, de renda alta, estão se recusando a tomar as vacinas, por diferentes razões. E está faltando vacinas para essas populações pobres, que eles não têm direito, eles não têm dinheiro para comprar, eles não têm como produzir, então eles são totalmente dependentes dos países, né, de média e de alta renda. Então há uma desigualdade enorme, né? E nós temos que pensar que enquanto a pandemia não acabar para todo mundo, ela não vai acabar para ninguém. Professor, tudo bem? Professor, tudo bem, eu vou falar uma coisa que eu não queria te deixar constrangido. Eu acho que em 1 ano e 2 meses, mais ou menos, que esse programa está no ar, é a 3ª vez que a gente conversa, ou 4ª. Eu nunca tive tão abatido. Assim, eu tive a sensação com a sua fala, sinceramente, que para os cientistas a gente sabe que aqui no Brasil a situação é degradante, né? Então a gente tem um governo que toda hora tira recursos da ciência, não faz os investimentos adequados, cientistas às vezes que têm uma oportunidade diferente acaba saindo do Brasil, né? Porque aqui realmente não tem condição. Então vocês, cientistas, o tempo inteiro estão sob uma pressão absurda, estão olhando o que está acontecendo, enxergando, não têm os recursos suficientes para poderem pesquisar, e é como se vocês estivessem levando um balde furado, sabe? Um balde cheio de água lá para apagar o incêndio, só que ele está furado. Vocês trabalham, e parece que não vence a coisa, né? Na verdade, assim, vocês sofrem boicotes de tudo quanto é lado, sobretudo nessa questão dos recursos para a ciência que não chegam, né? Como que é isso para você? Porque, sinceramente, eu senti aqui, porque você está muito diferente, né, do que foi esse último ano, e eu acho que a pressão é muito grande e é um trabalho que parece que não vai vencer, porque você foi claro aqui. Eu consigo perceber que nos países pobres e que não tem renda as pessoas estão morrendo, não adianta a gente acabar com o vírus em determinada localidade, porque ele vai chegar em outra, porque afinal de contas nós estamos no mesmo mundo, né? A gente não está em mundos paralelos, né? Então, como que é isso? O que a gente pode fazer, professor, em prol da ciência também? Olha, o momento é muito complicado desde o início da pandemia, né, Juliana? Porque nós estamos lutando contra um movimento anti-vacinas crescente, contra um movimento negacionista muito forte no país, contra defensores, né, da farsa do kit Covid, né, para tratamento precoce, agora contra os defensores da ozonioterapia. Eles são muito organizados, eles são muito financiados, e nós cientistas nós não nos organizamos para combater. Nós estamos aí com ações individuais, é muito cansativo realmente, é muito pesado, é uma luta desigual, mas nós estamos vencendo. Então, assim, talvez eu esteja cansado, mas eu não estou desanimado não, viu? Não acho que esteja, Eu vim aqui exatamente para trazer uma mensagem de otimismo, né, para as pessoas não ficarem tão preocupadas com essa variante. Por quê? A vacinação, nós já passamos com isso, com a alfa, com a beta, com a gama e com a delta. E a vacinação, ela foi fundamental. A vacinação, ela foi fundamental para impedir essas variantes de crescerem, de causarem mais estragos. Olha o efeito fantástico que as vacinas estão tendo no Brasil e no mundo. O vírus, ele vai continuar se multiplicando, gente, desde que as pessoas não se vacinem, ou não tomem a segunda dose da vacina ou as doses de reforço. No Brasil, por exemplo, nós estamos aí com 75% da população vacinada com a primeira dose. Nós temos ainda 25% que não tomou a primeira dose, mas 25% de pessoas, Alden, Juliana, Fernanda, são 55 milhões de pessoas no Brasil, é muita gente. Então nós precisamos continuar com esse trabalho de mostrar para as pessoas que a ciência salva vidas, a ciência liberta, que as vacinas vieram aqui para nos salvar desse vírus da pandemia. Então é muito cansativo lutar contra esse movimento anti-vacinas, mas as vacinas estão mostrando que elas funcionam contra todas as variantes e que elas vão continuar funcionando, gente. Tudo leva a crer que elas vão continuar funcionando contra a Ômicron. Mas quem tomou a primeira dose tem que voltar para tomar a segunda, porque 21 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, tem que voltar. Daqui a pouco nós vamos ter vacinas para as nossas crianças de 5 a 11 anos, aprovada. Elas têm que tomar, porque nós temos 20 milhões de crianças aí nessa faixa etária. Nós precisamos vacinar as crianças para elas voltarem para a escola sem medo, sem culpa. Então, por mais cansativo que seja, eu digo para você, nós estamos vencendo isso aí.
Entendeu? Então, enquanto a gente tiver que lutar, aí nós vamos continuar aqui, sim, trazendo informação com ética, com transparência, com seriedade, sempre, gente, baseada na ciência. Nosso objetivo aqui é defender a vida. Ô Luiz, você nos seus grupos aí, com a sua turma de cientistas, pesquisadores, as pessoas com quem você tem conversado, como é que vocês explicam esses 21 milhões de brasileiros que estão com a segunda dose atrasada porque querem, porque não que ela não esteja disponível, eles não foram tomar a segunda dose? 21 milhões de brasileiros, qual que é a explicação? Isso. 21 milhões, Aldrin, é uma série de coisas, né? Primeiro que nós nunca tivemos um esclarecimento da sociedade para a importância da vacinação vindo lá de cima, né? Campanhas nacionais organizadas pelo Ministério da Saúde em todas as mídias, rádio, jornal, televisão, nas mídias sociais, no horário nobre na televisão. Muito pelo contrário, nós sempre tivemos um descompasso muito grande, né? E nós temos alguns atores como jornalistas, como ex-atletas, como políticos aí, inclusive alguns pseudocientistas divulgando fake news, divulgando desinformação, notícias falsas que são notícias assassinas, que assustam parte da população. Então, o que nós precisamos é fazer esse trabalho, nós estamos fazendo um trabalho que é de baixo para cima, entendeu? São ações individuais de vários cientistas, vários pesquisadores, junto com vocês, né, parte da imprensa séria, que com ética, com transparência, teve que se desdobrar, né, porque também não entende de ciência, mas está procurando a informação correta com quem pode trazer essa informação. Então, graças a esse movimento individual, não muito organizado, não, mas nós estamos vencendo. Então, é uma série de descompassos no combate à pandemia desde o início, mas eu acho que comunicação, Aldrin, é tudo. Essas pessoas têm que entender que elas tomaram a primeira dose, elas precisam voltar para tomar a segunda dose, porque é com a segunda dose que você tem um reforço no seu sistema imunológico para combater o vírus e essas novas variantes aí. E todos aqueles que agora estiverem elegíveis para tomar a dose de reforço, gente, nós temos a vacina aqui. Então vamos tomar a dose de reforço, porque quanto mais doses você tomar, claro, né, seria o ideal que nós pudéssemos transferir essas doses de reforço para essas populações vulneráveis aí nos países de baixa renda, que não tem nenhuma dose. Mas se nós temos as vacinas aqui, então não tem sentido, gente, nós não tomarmos, nós não aderirmos à vacinação. A vacina, junto com as medidas não farmacológicas, porque esse é outro ponto importante. Não adianta você vacinar. A Europa vacinou lá 65% da sua população. Mas se abrir mão do uso de máscaras, principalmente em locais fechados, onde tem aglomeração, locais pouco ventilados, as vacinas elas não vão fazer milagre, gente. O vírus ele vai continuar circulando. As vacinas oferecem uma camada de proteção, mas elas precisam, né, das outras camadas. E o uso de máscaras é fundamental até que a gente consiga ter uma queda sustentada, né, nos casos graves, nos óbitos, em todo o planeta. Até lá, nós vamos precisar sim usar máscaras. Então, essas flexibilizações que eu estou vendo aí também preocupam muito aqui no Brasil, viu? O lado bom dessa história é que todos nós já sabemos o que temos que fazer, que vivemos a pandemia, sobrevivemos à pandemia. Então a gente já sabe que tem que evitar aglomeração, a gente já sabe que tem que usar máscara, que tem que vacinar. Você que faz parte desses 21 milhões aí, que por algum motivo aí não foi tomar sua segunda dose, vai lá tomar sua segunda dose, deixa de ser tonto. Você está se prejudicando, você está prejudicando aos outros. Então, use álcool gel, enfim, todo mundo já sabe o que tem que fazer, vamos seguir as medidas que a ciência prega, porque é isso que vai tirar a gente do buraco, vai evitar que a gente entre num novo buraco. Professor Luiz Carlos Dias, obrigado mais uma vez, tá? Vou deixar o seu Twitter aqui, é o @LuizCarlosDias3107, aliás, o seu Instagram, Luiz com Z, né? Luiz Carlos Dias 3107. Muito obrigado mais uma vez por falar com a gente, viu, Luiz? Eu que agradeço aí, Aldrin. Deixo um abraço forte para você, para Fernanda, para Juliana. E vamos seguindo, né, gente? Tem muita coisa pela frente ainda. A grande verdade.